Paz, irmãos. Sou Diego, eu sirvo a Igreja de Cristo como diácono na congregação do Marilene, com o pastor Elias, a pastora Leu, e com muita alegria, irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder preparar uma aula, mesmo sendo à distância, mesmo não sendo possível a comunhão com os irmãos, mas grato a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez estar na presença do Senhor, estudando, aprimorando na sua palavra, no teu evangelho, no que Deus tem para nós revelado por meio das suas santas escrituras. Irmãos, considerando a situação que estamos passando hoje, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, a alternativa que nós encontramos para continuarmos crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus é fazer as aulas online, irmãos. Agradeço também ao pastor Robson, ao presbítero Leandro, a Gisele, a missionária Ângela, que também estão à frente desse projeto, estão juntos construindo um material, irmãos, para que possamos juntos, como crentes em Cristo Jesus, crescermos na graça do nosso Senhor. Irmãos, como muitos já sabem, estamos iniciando um novo trimestre de EBD, onde o tema será o livro de Efésios. Vamos estudar os 3 meses Efésios. É um estudo muito profundo, um estudo excelente, onde vai apresentar o propósito que o apóstolo Paulo escreveu as cartas aos Efésios, o objetivo dele e a importância que esta carta tem. É uma carta que é fora de tempo, irmãos, tanto no passado quanto no presente. Ela serve à igreja, pois ela tanto mostra a teologia da redenção de Cristo, como veremos daqui a pouco, como também ela mostra a prática da igreja e do crente em Cristo Jesus, renovado e lavado pelo sangue de Cristo, que nós devemos ter após a nossa salvação, irmãos. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer uma breve oração, meus irmãos. Senhor Deus amado Pai, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui para aprender o teu evangelho, ó Pai. Te louvamos pelas condições que o Senhor tem nos dado, ó Pai, seja por meio da tecnologia, ó Pai, por meio dos livros. O Senhor tem permitido, ó Pai, realizarmos a tua obra para que o teu nome em tudo seja glorificado, ó Pai. Que o teu Espírito possa, Pai, nos conduzir, nos guiar, ó Pai, no conhecimento da tua palavra, para que possamos, ó Pai, a cada dia glorificar o teu nome e crescermos na tua graça, ó Pai. Conduz esse estudo, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e lhe agradeço, ó Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, irmãos, como eu disse no início, o tema vai ser o livro de Efésios. A revista o título dado pela revista pelos autores é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito da Promessa. Eu estou com a revista aqui, irmãos, então quando eu abaixar é porque eu estou lendo aqui a nossa revista DBD. E aí, como que estão estruturadas essas matérias? Elas estão estruturadas em 13 domingos, então seja 13 aulas. Cada tema vai ter um aspecto de algum versículo para a gente se aprofundar e entender e crescer mais, irmãos. Então, a lição 1, que é a nossa lição de hoje, a gente vai falar sobre a carta aos Efésios, a saudação aos destinatários. Então, a gente vai entender quando foi escrita a carta, quando que Paulo escreveu essa carta, onde ele estava, quais que eram os aspectos, como que era Éfeso, a época que ele lá esteve na sua viagem missionária. A gente vai compreender todo o cenário que está por trás disso, e qual que é o propósito da igreja e como isso impacta a nossa vida como crentes em Cristo Jesus. A segunda aula do próximo domingo será a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Depois, eleição e predestinação, que são temas. Essa lição 3 é um tema que muito se fala no meio evangélico, nas igrejas, muitos se discutem sobre isso. Vai ser um tema muito legal, muito interessante de aprendermos e crescermos nisso. Na lição 4 será a iluminação espiritual do crente. A 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição 6 será a condição dos gentios sem Deus. A lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição 9 será o ministério da unidade revelado. A lição 10, a intercessão pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade.
Lição 12, a conduta do crente em relação à sua família. E por fim, a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Esses serão os temas que serão tratados, meus irmãos, ao longo desses 3 meses. Que Deus possa nos abençoar a cada dia para que possamos crescer no conhecimento da sua palavra. O nosso texto áureo desta lição, que se chama Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários, ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai dizer o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo Jesus, irmãos. Então é de fundamental importância aprendermos, aprofundarmos sobre o Evangelho, sobre o livro, sobre a carta aos Efésios que Paulo escreveu, irmãos. É interessante observarmos que o Novo Testamento, irmãos, ele tem 21 epístolas, cartas. Dessas 13 foram escritas por Paulo. Dessas 13, a carta aos Efésios é a carta mais relevante. Os teólogos, os estudiosos falam que ela é a carta mais importante que se tem, onde o apóstolo Paulo ele procura instruir a igreja na prática e o crente na fé. Né, irmãos? Então é um estudo relevantíssimo, uma das principais epístolas que nós temos aí no Novo Testamento. Sobre epístolas, é interessante mencionar que muitas vezes falamos epístolas, outras vezes falamos carta, né, irmãos? Mas é importante a gente saber da origem dessa palavra, né? A palavra epístola, ela é a junção de duas palavras gregas, né, que ela provém do grego epi, né, que significa por cima, e estola significa manto, ou seja, meus irmãos, por cima do manto. Por que isso? Porque quando os apóstolos na igreja primitiva, no primeiro século, faziam essas cartas, eles colocavam um recipiente, e esse recipiente ia em cima de uma manta, em cima do animal que iria levar esta carta, né, do jumento, junto com a pessoa que estaria entregando a carta. Então, a epístola, ela era o recipiente que levava as cartas, né? E aí, conforme o tempo foi passando, o termo epístola ficou sendo utilizado, considerado como um sinônimo de carta. Então, quando ouvimos ou lemos cartas aos Efésios, aos Romanos ou epístola, é a mesma coisa, meus irmãos. A explicação para a utilização de epístola é essa. Bom, meus irmãos, e com relação à leitura diária, nós tivemos 6 textos. Eu vou ler 3 textos com os irmãos, eu peço que acompanhem as vossas Bíblias, que o primeiro texto está em Atos, capítulo 9, versículos de 3 a 5. Atos 9, 3 a 5. Que diz o seguinte: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Louvado seja Deus, irmãos. Aqui é o texto da conversão de Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, meus irmãos, e Cristo se revelou a ele. O segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos é o texto em Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Atos 20, 28 a 31. Que diz o seguinte, meus irmãos: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de nós. Então Paulo está exortando, admoestando a igreja de Éfeso para que vigie contra o falso evangelho,
contra os lobos que apareceriam após a sua partida. E assim continua até os dias de hoje. E por fim, irmãos, Atos 28, 30, que vai nos falar sobre a prisão de Paulo. 28, 30. As Escrituras dizem o seguinte: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Então Paulo estava preso em Roma nesse momento, e ele permaneceu numa casa alugada por 2 anos, no qual ele tinha liberdade de receber visitas, de passar os estudos, de escrever as suas cartas. Este é o contexto que vamos ver um pouquinho mais à frente, dentro da revista DBD, mas é isso que está por trás da escrita de Paulo. Paulo estava em Roma, preso. É uma das cartas dele, da prisão, que também vamos ver um pouquinho mais à frente, meus irmãos. Irmãos, vou ler a introdução da revista. Acho que a gente já deu a gente já falou bastante sobre o aspecto da carta, a gente já leu alguns textos sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? E agora vamos ver um pouquinho da introdução que a própria revista traz para a gente. Diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja será revelado por meio de Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Irmãos, acerca disso, 2 pontos eu gostaria de ressaltar. Primeiro, o estudo que nós vamos fazer vai ser um estudo panorâmico. O que isso quer dizer? Um estudo geral. A gente tem uma visão geral sobre a carta escrita por Paulo aos Efésios, para a gente entender o seu contexto, quando ele escreveu, por que ele escreveu, e os ensinamentos práticos e a teologia da redenção em Cristo que tem no livro de Efésios, irmãos. E um outro aspecto que é importante, não somente nesse estudo, mas em todos os estudos que nós fazemos, é que o conhecimento que nós adquirimos através do estudo das Escrituras não é simplesmente intelectual, irmãos. Se estivermos aprendendo simplesmente por aprender, não vale nada. Precisamos aprender para que o nosso conhecimento do Deus que está sendo revelado nas Sagradas Escrituras nos leve à adoração a Ele. Porque conhecendo cada vez mais profundamente as suas Escrituras, conhecemos mais a Deus. Mais ainda nós conhecemos a sua misericórdia, a sua graça. Ficamos gratos a Ele e nos leva a um espírito de adoração. Essa é a importância, meus irmãos, de conhecermos a Deus, de estudarmos as suas Escrituras, para que nosso ser possa adorá-lo em espírito e em verdade, meus irmãos. Acerca da autoria, pouco se discute entre os teólogos a autoria, mesmo porque o apóstolo ele se revela, né, como nós olhamos no próprio capítulo 1, versículo 1, Paulo já se apresenta. Ele fala no prefácio de saudação: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a questão da autoria já está explícita na própria carta, né? Paulo escreveu essa carta, não há dúvidas sobre isso. E há uma discussão, nós conhecemos as Escrituras lá em Atos, no livro de Atos escrito por Lucas, que antes de Paulo ser chamado de Paulo, ele era Saulo. Mas o que mudou? Será que porque ele se converteu a Cristo, mudou o seu nome? O que mudou? Por que ele tinha 2 nomes, né, afinal de contas? Irmãos, o que acontece? Paulo nasceu em Tarso. Em algum momento, o Império Romano determinou que os nascidos em Tarso teriam cidadania romana. Por isso que Paulo é romano, né, e judeu, ele teria dupla cidadania. O nome de Paulo no judaísmo é Saulo, né? Inclusive, os teólogos, estudantes de hebraico, nos falam que Saulo, que significa solicitado, é provavelmente uma homenagem a Saul, tendo em vista que a tribo dos dois, tanto de Saul quanto de Saulo, era de Benjamim. Os dois pertenciam à mesma tribo. Após a conversão de Paulo, né, até então Saulo, e ele decide utilizar após sua conversão o nome de Paulo, que é o seu nome romano, né, que significava pequeno. Mas por que Paulo opta em mudar? Primeiro que Paulo foi pregar os evangelhos aos gentios, como está lá em Romanos 11, 13.
O objetivo de Paulo, pregar o evangelho aos gentios. Então ele usava o nome romano dele, né, que significava pequeno, tirando todo o arcabouço judaico que ele teria atrás carregando pelo nome de Saulo. Então, Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, e a mudança se dá justamente por esse motivo. Ele já tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo, só que após a sua conversão ele deixa de usar o nome de Saulo e passa a usar somente Paulo, que é o seu nome romano. Tá, irmãos? Então, com relação à autoria, o que a revista nos fala? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que nós lemos há pouco. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, que é o seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, conforme está em Atos 13:21 e Filipenses 3:5. Já Paulo, por sua vez, significa pequeno, e era o seu nome romano, conforme está lá em Atos 22:25. Mas, irmãos, eu acabei me esquecendo de fazer a leitura bíblica em classe, então vamos voltar algumas páginas da nossa apostila, lá no comecinho, onde tem a leitura bíblica em classe, que está lá em Efésios 1:1-2 e Atos 1 até o 7. Vou ler, irmãos. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando-se ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que há de Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João, ou seja, no batismo do arrependimento. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém, irmãos? Essa é a nossa leitura em classe, que eu acabei pulando, mas vamos voltar lá na página 5, que fala sobre a introdução e a autoria e data. Então, quanto à autoria, conforme lemos e falamos, sem sombra de dúvida, Paulo escreveu a carta aos Efésios. E como que sabemos, né? Quais são as marcas que ele nos deixou? Né? Então, no item 2, a assinatura apostólica, diz o seguinte: nas 13 cartas de que sua autoria o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil, conforme também falamos. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com ressalva, pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens, conforme está em Gálatas. Então, Paulo sempre se preocupou, até em função da forma como foi o seu chamado, como alguém nascido fora de tempo, ele sempre chama a atenção que o seu chamado não era de homens, e sim divino, que Deus o havia chamado. Irmãos, e é uma epístola escrita, conforme também mencionamos de uma forma panorâmica, de uma forma genérica, nas prisões. Né? Apenas um parênteses, irmãos, para a gente entender um pouquinho as 13 cartas de Paulo, se dividem em 4 tipos de carta. Né? As cartas escatológicas, que é a primeira e segunda Tessalonicenses. A segunda são as soteriológicas, ou seja, que trata da doutrina da salvação. Essas cartas de Paulo são Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. A terceira carta, que são as cartas da prisão, uma delas é a qual a gente está estudando, que é Efésios, irmãos. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas escritas na prisão por Paulo. E por fim, as cartas pastorais, que é a 1ª, 2 Timóteo, carta a Tito. Então, essa é a classificação para as cartas, as 13 cartas de Paulo. Como que se divide para a gente poder estudar de uma forma
mais clara, uma forma sistemática, de forma que fique mais didático para a gente poder aprender, irmãos. Então essa era a divisão. Efésios é uma carta escrita na prisão por Paulo. Vamos ver o que a apostila nos fala. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro em Cristo, conforme o versículo 3:1 de Efésios, o preso do Senhor, 4:1, e o embaixador em cadeias, 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, conforme falamos, irmãos. É interessante, irmãos, ainda falarmos que conforme a gente lê lá em Atos, Atos relata pelo menos 3 vezes que Paulo é preso de forma significativa, podemos colocar dessa forma. Uma em Cesareia, outra em Roma, e ambos ele ficou 2 anos. A de Cesareia está lá em Atos 24:1, 27, e a prisão em Roma em Atos 28, 16, 31. Ainda é relevante a prisão que Paulo teve em Filipos, que foi durante a sua segunda viagem missionária, que está lá em Atos 16, 19 e 26. Irmãos, recomendo a leitura desses versículos para entender as prisões que Paulo passou. E quando ele escreveu, onde ele tinha mais possibilidade de escrever as cartas aos Efésios, era em Roma, quando ele estava preso em Roma, até mesmo pela liberdade. Ele não estava no cárcere, na cadeia, preso. E sim, ele estava numa casa alugada, onde ele tinha a oportunidade de continuar os seus estudos, continuar falando sobre Cristo, pregando a palavra, irmãos. Mesmo estando preso em casa. Ele escrevia as cartas da mesma forma como nós hoje estamos. Não podemos congregar, não podemos estar juntos, não podemos ter a comunhão, que é tão importante para nós, para nos alimentarmos da palavra, para crescermos e nos fortificarmos uns com os outros e crescermos com os irmãos. Paulo estava preso. Nós hoje também estamos, de uma certa forma, não podemos ir à igreja, mas estamos buscando meios para que a obra do Senhor Jesus não pare, assim como Paulo desenhou a sua estratégia de escrever cartas às suas igrejas, às suas congregações, para que o evangelho fosse propagado e ensinado corretamente, irmãos. Então Paulo não parou porque estava preso. Em nome de Jesus, nós também não vamos ficar parados enquanto não podemos congregarmos. Podemos, graças a Deus, temos a internet, que é uma ferramenta rápida que permite que nós possamos levar a palavra do Senhor, possamos aprender e estudar a cada dia mais. Ok, irmãos, então vimos a autoria, a assinatura apostólica, mostrando Paulo que escreveu a carta. Falamos que foi uma epístola escrita da prisão e falamos sobre a categorização que há nas 13 cartas de Paulo, que é escatológica, soteriológica, da prisão e pastoral. E vamos falar sobre a datação. Quando que Paulo escreveu essa carta? O que nos diz a revista? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implementar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme Atos 28:30. Foi entre 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador, 6:21. Então, irmãos, quando que a epístola aos Efésios foi escrita por Paulo? Entre 61 e 62. Não se sabe a data exata, porque não se datou, e os manuscritos encontrados não falam da data, mas considerando o livro de Atos, mostrando as prisões de Paulo, e o próprio Paulo indica que estava preso ao escrever esta carta, demonstra e coloca na data mais provável em que ele escreveu essa carta, 61 e 62 depois de Cristo, enquanto ele estava em Roma, numa prisão domiciliar. Qual que é a síntese desse primeiro tópico que nós aprendemos, irmãos? Que o apóstolo Paulo é o autor da carta de Efésios. Estou falando o nome da cidade, irmãos, me desculpa. De Efésios. A sua data de autoria se dá por volta de 61 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Importante, irmãos, disso que nós falamos, a síntese, o resumo, para ficar em nossa mente, é essa parte, irmãos. É interessante também falarmos, irmãos, que a carta aos Efésios, num estudo sistemático, ou seja, em partes, dividindo, quebrando esta carta em pedaços, para a gente entender qual é o assunto que Paulo está querendo tratar em cada parte da carta, é proposto uma divisão, onde divide a primeira parte da carta aos Efésios como, só um momento, irmãos, só para eu achar, como
gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, né, onde Paulo trata de teologia da redenção em Cristo, dos capítulos 1 ao 3. E a segunda parte que é segregada dessa carta são as instruções práticas para a igreja e para os crentes em Cristo, que somos nós, irmãos. Então a segunda parte, que está lá nos capítulos 4 a 6, ele vai tratar da vida prática do Evangelho. Pois ser salvo, somente somos salvos pela graça. Glória a Deus por isso. Nada fizemos, não somos merecedores, mas Cristo, por meio da sua misericórdia, nos salvou. Mas nós optamos, decidimos, escolhemos por Cristo. Então, não basta somente nos convertermos e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Temos que ter uma mudança de vida. Não podemos ser salvos, nos convertermos e continuarmos com a mesma vida do passado. Nós temos uma transformação de vida. E essa carta ela nos traz instruções, tanto à igreja quanto a nós crentes. A primeira parte, irmãos, que fala das gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, ela é separada no seguinte formato. Saudação, no capítulo 1, versículos 1 a 2, que é o nosso tópico de estudo hoje. A preeminência de Cristo Jesus na redenção, que está do capítulo 1, versículos 3 ao 14. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que está no capítulo 1, do 15 ao 23. Os resultados da redenção em Cristo, capítulo 2, 1, 3 a 13. E a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que está em capítulo 3, versículos 14 a 21. Então essa parte onde Paulo trata das declarações teológicas a respeito da redenção, está nesses capítulos segregados dessa forma, de uma forma sistemática para que a gente possa aprender e entender de uma forma mais didática. A segunda parte, que são as instruções, tanto para a igreja, que é o corpo de Cristo, como para nós, que somos membros deste corpo, é segregada da seguinte forma. No capítulo 4, versículos de 1 a 16, como implementando o propósito de Deus. Segundo, é reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Capítulos 4, versículos 17 ao capítulo 5, 21. Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos no lar. Paulo vai tratar como que nós, crentes em Cristo, temos que nos relacionar na nossa própria casa, com as nossas esposas, nossos filhos, nossos cônjuges. Que está lá no versículo 5 a 22, 6 a 9. Ainda vai tratar como estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, que está no 6, 10 a 20. Como que nós nos preparamos para a batalha que a cada dia enfrentamos no mundo espiritual. E por fim, Paulo trata a conclusão, que está lá no capítulo 6, versículos 21 e 24. Este é o esboço da epístola de Efésios. Agora, irmãos, vamos entrar num novo tópico, tratando sobre os destinatários. Paulo escreveu a carta aos Efésios, por volta de 61 e 62, quando estava preso em Roma, isso que vimos até agora. Mas para quem que ele escreveu essas cartas? Para qual igreja? Alguma igreja específica? Então, ele escreveu, o próprio nome da carta cita Efésios. Efésios é uma cidade que foi fundada em 1050 a.C., com a chegada dos gregos. Contudo, a partir de 133 a.C., quando o Império Romano chegou lá, essa cidade, que era uma cidade portuária, ela se tornou um importante centro político, comercial e religioso na Ásia Menor. A região que ficava Éfeso é a região da atual Turquia. Se nós olharmos no mapa, a gente vai ver que fica na região da Turquia. Essa cidade, ela tinha cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, irmãos. Uma cidade muito grande para os padrões da época. A diferença se compararmos com São Paulo hoje. Mas uma cidade naquela época com 500 mil habitantes, e ela tinha o maior anfiteatro do mundo, que tinha capacidade de 25 mil espectadores. Irmãos? Então, a carta foi enviada para as igrejas que estavam localizadas nessa região. O que a revista vai nos falar sobre os destinatários? A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Aqui eu friso, irmãos, que isso aconteceu somente a partir de 133 a.C., quando o Império Romano chegou na região. Então era uma cidade litorânea, cujo porto desagava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes.
tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e a arena onde concorriam as lutas, entre os animais selvagens, como também entre os homens e animais. Então, irmãos, olha a cidade. Né? Havia um anfiteatro para ter corrida e lutas entre animais, que eles colocavam para brigarem, entre o homem e o animal. Olha a cidade. E essa cidade, que era um importante centro comercial religioso da época, né, irmãos? E político também, tinha uma característica muito peculiar quanto à religiosidade. Era uma cidade pagã. Ela era conhecida como uma cidade pagã. Ela não existia somente o culto a Artemis, como nós lemos, que é a Diana, no caso, como Roma identifica, mas também era uma cidade onde existiam vários templos para deuses pagãos, incluindo onde ocorria o culto aos imperadores romanos, que eram considerados como uma deidade. Os irmãos terem uma ideia de como essa cidade era uma cidade que adorava a deuses falsos, idólatra. E era ainda, essas religiões, elas eram baseadas em magia, né, em obscurismo, coisas obscuras. E era uma cidade que tinha templos, e eles adoravam nesse templo. E é importante notarmos que um dos principais inimigos, obstáculos, acho que é melhor, para Paulo, não foi a religiosidade, foi a preocupação com a renda. Quando Paulo estava pregando o evangelho, um artesão foi e reclamou, falou, se ele continuar pregando e as pessoas se converterem, vão parar de comprar os nossos produtos. Então eles estavam preocupados com a renda, no final das contas com a economia, pois a economia local era movida com o turismo nesses tempos. Então a revista ela trata no item 2 sobre a religiosidade em Éfeso. Diz o seguinte: a cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Bom, aqui está fazendo a referência de Atos 19, 27 e 29. Vamos ler 19 e 35 sobre esse tema. Atos 19, 35. Que diz o seguinte: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões, Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana, da imagem que desceu de Júpiter? Irmãos, olha a idolatria. Após Paulo expor o evangelho de Cristo, ter uma confusão. Após a confusão, eles ainda queriam adorar essa deusa. E é interessante notar no versículo 35 que desceu de Júpiter. Algumas traduções vai dizer dos céus. A NAA, Nova Almeida Atualizada, vai trazer dessa forma. Alguns historiadores arqueológicos eles falam que a possibilidade de que tenha sido um meteorito que tenha caído na Terra e eles têm usado isso para fazer o templo, para fazer a estátua dessa deusa. Olha o nível que chegamos. E agora no tópico, a igreja em Éfeso. Como que era essa igreja? Do que ela era formada? Paulo evangelizou a cidade durante 3 anos, como está lá em Atos 20 e 21. Por ocasião da sua terceira viagem missionária, que ocorreu por volta de 53 a 57. Está em Atos 19 e 1. Então Paulo chegou a Éfeso por volta de 53, ele ficou até 53 e 57, foi o período que ele ficou lá, evangelizando. Era uma igreja formada por ex-idólatras, alcoólatras, pessoas que estavam acostumadas a cultuar a deusa Diana, que era uma deusa da fertilidade, da sensualidade. Então os cultos pagãos para essa deusa envolviam a prostituição. Era este universo, esses eram os crentes desta igreja. Eles vieram de um mundo helenista, um mundo grego, que era acostumado com o culto às deuses pagãos por meio do corpo.
por meio da prostituição, por meio de bebidas. Né? Eles bebiam, matavam, a promiscuidade tomava conta. E esses crentes, ao conhecerem a Cristo, se converteram. E aí Paulo escreve essa carta instruindo esses crentes na vida prática do Evangelho. Pois não adianta apenas conhecermos de Gênesis ao Apocalipse, se não colocarmos em prática o Evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo escreve isso, como que o crente deve se portar. Nós devemos largar a velha vida, os velhos vícios, né, bebida, promiscuidade, devemos largar tudo. O falar torpe, a mentira, a corrupção, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida santa, buscar a santificação a cada dia. A santificação, irmãos, não significa assim, eu sou santo ou não peco. A nossa busca pela santificação é estar cada vez mais próximo de Deus, conhecendo o teu Evangelho, evitando ao máximo o pecado. Quanto mais próximos estamos, mais o nosso espírito fica fortalecido, o nosso corpo tende a Deus. Se estivermos fracos, não meditarmos na palavra do Senhor, não estudarmos, não orarmos, provavelmente iremos cair, irmãos. E a santificação é um processo que todo crente, a partir da sua conversão, né, seja alguém que trabalha, uma pessoa que trabalha todo dia, acorda cedo todo dia, vai ao trabalho, desde um presidiário, que se converte, ambos para ter transformações de vida. Pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. E nós somos pecadores. Escolhemos a Cristo, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, somos convencidos pelo Espírito, glória a Deus, mas precisamos nos santificar. Caímos, é verdade, pecamos, é verdade, mas não podemos voltar sempre ao mesmo pecado, pois aí estamos banalizando o nosso pecado ao invés da gente buscar a santificação. Então esta era a igreja de Éfeso, formada por esses irmãos, ex-alcoólatras, irmãos do templo de Diana, que não conheciam a santidade como modo de vida. Então o que diz a apostila? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, que é por volta de 53 a 57 a.C., o período, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais o batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo do Espírito Santo, que está lá em Atos 5:7, foi a nossa leitura inicial. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se aos gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Esse Tirano era provavelmente um filósofo ou retórico da época que utilizava aquela escola. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e de acordo com Irineu, que é um historiador, nascido na época da igreja primitiva, entre 130 e 202 d.C., bispo grego do primeiro século, também falou que o apóstolo João liderou esta igreja. Então, irmãos, a igreja de Éfeso foi uma igreja relevante. Numa cidade relevante, numa grande metrópole, onde teve um grande impacto naquele povo. Sobre a saudação epistolar. Então, a saudação, vamos ler a apostila, irmãos, a saudação é o mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem propriedade exclusiva de Deus. O que significa dizer que somos santos e fiéis a Cristo? Somos separados para Deus. Ou seja, não andamos mais a consciência da carne, assim, em Cristo Jesus. Essa mudança de vida no crente é essencial. É o fruto do Espírito. São os frutos do novo nascimento, como Jesus ensina a Nicodemos em João 3. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, a misericórdia, a graça que ele teve de mandar o seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola é uma carta circular, ou seja, não era uma carta somente à igreja de Éfeso, sim para a região da Ásia Menor, que era a metrópole mais importante, Éfeso, naquela região. A síntese desse segundo tópico é a seguinte: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso,
o centro político, comercial e religioso da época. Amém, meus irmãos? E qual que é o propósito da mensagem de Paulo? Falamos aqui que Paulo é o autor da epístola, que ele escreveu por volta de 61, 62 numa prisão em Roma. Falamos como era composta a igreja de Efésio, sobre a saudação de Paulo, como que ele saudou graça e paz, sobre os santos, sobre os separados para Deus. Mas qual é o propósito e a mensagem? Para que Paulo, afinal de contas, ele escreveu esta carta? Então, falamos que aquela igreja era formada por ex-apólatras, por idólatras, prostituição, pessoas que praticavam prostituição. Então ela foi escrita para fortalecer e amadurecer os irmãos em Cristo, na sua fé, explicando o objetivo e o poder que a igreja tem, convocando os crentes na doutrina da santidade, na doutrina do Senhor, a uma vida santa. Então, Paulo escreve a carta para mostrar a importância da igreja para aqueles irmãos, para que eles possam ter uma vida santa. O que a revista nos fala? Que o propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como vemos em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, grego, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Glória a Deus, irmãos. Então vamos ver Efésios 1, do 20 ao 22. Diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Glória a Deus, irmãos. Também, continuando a leitura da revista, é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, a prostituição dos templos, bebedeiras, mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam ter um novo estilo de vida. As velhas coisas, o velho homem fica para trás. Coisas novas se fazem. Irmãos? Se roubávamos, não vamos mais roubar. Se mentíamos, não vamos mais mentir. Se nos prostituímos, não iremos mais nos prostituir. Praticaremos atos alinhados com o Evangelho, buscando a nossa santificação e a cada dia transformação e renovação nossa, para chegarmos mais próximo de Cristo, irmãos. Pois Cristo vai voltar e Ele vai ver como nós estamos, Ele vai ver o nosso espírito, Ele vai ver como fizemos a obra dele, como foi a nossa vida. Ou se jogamos fora a nossa salvação. Fomos salvos e nada fizemos, não crescemos. Fomos aqueles irmãos que, infelizmente, não crescem na fé. Então, Paulo nos chama e nos convoca à santidade, uma vida transformada em Cristo Jesus. Destaque-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Então, Paulo estava preocupado aqui em haver unidade na igreja. Não haver brigas, discussões, e sim unidade. Que o modo de pensar de um fosse o mesmo que o outro em Cristo Jesus. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções de Paulo era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Para os irmãos terem ideia da importância que essa carta tem na Bíblia e para nós, na nossa vida. Sobre a mensagem, irmãos, que é o tópico 2 aqui.
Todo o conteúdo da carta nós podemos segregar em simplesmente 3 palavras. De uma forma bem didática, bem simples, irmãos. Vamos entender essas 3 palavras. Nós podemos resumir a carta aos Efésios as seguintes palavras: assentado, andando e firme. Mas como assim? Vamos abrir as Escrituras em Efésios 2, versículo 6. Diz o seguinte, irmãos: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é a palavra assentado, que está lá em 2,6, onde Cristo nos assentou nos lugares celestiais. O termo andando, a palavra andando, vamos em Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. E por fim, firme, Efésios 6, 11, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, eu li o 10, perdão, irmãos, é o 6, 11. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, irmãos, essas 3 palavras, assentado, andando e firme, ela pode resumir toda a carta de Paulo. Por quê? Porque Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós precisamos andar de forma digna do propósito que fomos chamados. Não podemos andar de qualquer jeito, não podemos nos portar de qualquer jeito, assistir qualquer programa, ler qualquer assunto, ouvir qualquer conversa. Temos que ter uma vida santa e buscar a cada dia a nossa santificação. E firmes contra as ciladas de Satanás. O inimigo nos atenta, o inimigo nos ataca. Nós precisamos estar firmes. Como estaremos firmes? Meditando no Evangelho do Senhor, na sua palavra, orando, estando em comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos. Somente assim, irmãos, vamos estar preparados contra as ciladas do diabo. A revista ela nos traz a seguinte mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Cristo, a cabeça, e a igreja, que é o seu corpo, que somos nós. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, glória a Deus, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e, por fim, a luta contra o diabo. Portanto, irmãos, a carta contém uma combinação de doutrina entre a fé e prática da vida cristã, ou seja, tudo que Deus fez e o que espera que nós façamos. É uma combinação magnífica, irmãos, de doutrina cristã e dever cristão. Aquilo que Deus fez e como nós precisamos viver a nossa vida. Amém, amados irmãos? Irmãos, estamos chegando ao final, na conclusão. Importante, irmãos, teremos após essa mais 12 aulas, irmãos. Espero em Cristo que em breve estejamos juntos em comunhão, podendo conversar, podendo aprender em conjunto do Senhor, irmãos. Mas enquanto essa situação ainda não amenizar, gravaremos os vídeos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para a edificação da tua igreja, para que a obra do Senhor continue, independentemente do que aconteça no mundo. Esse estudo vai nos ensinar qual é a função, qual é o papel da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e quais os nossos deveres como cristãos aqui na Terra. A conclusão da aula, irmãos, diz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações na vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Amém, meus irmãos?
Que Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.